Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Pra quem não viu a Arena de mais cedo, eu tava lá participando e o nosso amigo Juliano Fusqueta trouxe a informação que o Atlético fez contato pelo volante Otávio, velho conhecido da torcida do Furacão, um jogador que tem uma história bem legal com a camisa do Atlético, agora defende as cores do Fluminense, um jogador que interessa o Atlético para a próxima temporada, também foi um jogador contactado, e aí a gente vai para uma informação que a gente já tinha trazido meses atrás, ao longo da temporada como um todo, que o Otávio já tinha conversado com o Petralha, deixando claro que gostaria de voltar para o clube, que gostaria de voltar a vestir as cores do Atlético. Então, em um primeiro momento, parece uma negociação óbvia. O Atlético vai atrás, o Otávio tem interesse em voltar, então, naturalmente, acho que a gente vai ter um desgosto positivo se realmente as condições continuarem nesse sentido. Para mim, sendo bem sincero com vocês, tenho minhas dúvidas. E eu quero começar falando sobre isso antes da gente mergulhar nos números. Que eu peguei a temporada passada do Otávio. Não peguei essa temporada, porque essa temporada são só 6 jogos. É muito difícil fazer uma avaliação dele no Campeonato Brasileiro. O Otávio, pra mim, não deveria ser um reforço do Atlético. E significa que o Otávio é ruim? Não. Muito pelo contrário. O Otávio é, pô, carreira na Europa, jogador vencedor pelo Atlético Mineiro, uma carreira bem legal pelo Galo. Mas eu não traria o Otávio de volta. Eu não acho que é o perfil de volante que o Atlético precisa. É um volante que, como a gente vai ver nos números, é muito mais um desarmador do que um jogador que desarma, mas joga. A gente falou ontem, por exemplo, do Lucas Sacha. O Lucas Sacha é um volante que desarma, mas joga. O Oliva é um volante que desarma, mas joga. O próprio Filipinho, um volante que desarma, mas joga. E o perfil do meio-campo do Atlético, na minha visão, para a próxima temporada, é uma tendência da gente ter 3 médios que desarmam e jogam. Não é aquele meio campo que você tem o 5, o cara da pegada, o 8 fazendo a conexão e o camisa 10, o cara da criatividade. É você ter o 5, o 8 e o 10 mais ou menos na mesma altura e os 3 desarmando e jogando, como foi o Zapelli, como é o João, como pode ser o Dudu, como foi o Patrick, como eu vejo muito mais o Lucas Sacha sendo do que eu vejo, por exemplo, a situação do Otávio. Otávio é um volante de pegada, de marcação, líder de roubada de bola em Campeonato Brasileiro. É muito fácil definir o Otávio a partir das características que ele oferece para o jogo. Acho que o Atlético precisa de mais. Desarmador, um cara do combate, eu acho que o Atlético já tem o Filipinho. E óbvio, a gente fala de um jogador que tem um histórico de lesões considerável. Não acho que é o perfil que o Atlético precisa. Jogador experiente, com histórico de lesão. O Otávio tem uma história muito legal no Atlético, não precisa voltar para manchar. Ah, Thiago, mas se vier. Óbvio, a gente vai entender contextos que ele pode ajudar. Óbvio que na Série A vão ter jogos que o Atlético vai precisar ter uma postura mais defensiva. Óbvio que na Série A vão existir jogos que o Atlético vai ter uma postura mais retraída. Normal. Acontece. Faz parte do jogo. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, se a gente for trazer pro debate, eu prefiro contar nesses jogos também com volantes que saibam desarmar, mas saibam jogar. Esperar algo a mais do Otávio é um pouco ineficaz. Não acho que o Otávio tenha algo a mais para oferecer pra gente. Beleza? Vamos dar uma olhada nos números então. Cara, ofensivamente, todos os números abaixo da média, né? Comparados com os meio-campistas do futebol brasileiro, você não tem literalmente nenhum número acima da média aqui. É realmente algo que a gente vai pular porque não tem muito o que falar. O Otávio não nos oferece essa possibilidade. Aí, em passe, você vai ver ali 2 números expressivamente acima da média, que é a questão de passes e passes completos. Um jogador que toca muito na bola, principalmente na saída de bola, e um jogador que tem um índice alto de acerto. Mas aí a gente vai ver, por exemplo, o índice de passes progressivos. A gente já vê que tá muito mais próximo de um jogador que tá abaixo da média do que acima da média. Por isso que é o que eu falo pra vocês.
A capacidade de criar jogada do Otávio é baixíssima, a capacidade de passe progressivo do Otávio é baixíssima. Será que a gente vai querer um próximo Raul? Um jogador que se assemelha a essa falta de coragem, mais do que isso, a falta de capacidade para construir? Não acho que faça tanto sentido. Aí a gente vai para desarmes. Que aí ele deita. Todos os números ou acima da média ou muito perto disso. Um número de desarme muito bom, um número de interceptação boa, de bloqueio, de rebatida, de duelo vencido. Aí ele tá na elite do futebol brasileiro. Aí ele tá no topo do futebol brasileiro. Só que eu não posso considerar um jogador como um jogador monossituacional. Esse cara ele vai ter que jogar em algum momento e se ele não tiver jogo para oferecer, e se ele não tiver capacidade técnica para nos entregar, cara, aí vai ser realmente complicado. Então, para mim, a situação do Otávio, ela é clara. Não faria um investimento. E sabendo que é um jogador caro, tá? A carreira do Otávio faz ele hoje ser um jogador valorizado, normal. Principalmente para a realidade do Clube Atlético Paranaense. Super normal. Mas, ao mesmo tempo que é normal, também é um limitante. Acho que o Atlético tende a ser um time mais físico na temporada que vem, assim, né? E o Otávio é meio um contraponto pelo histórico, pelo momento de carreira. Tenho muitas dúvidas, cara. Muitas dúvidas. E a busca por esse volante, ela precisa ser uma busca perfeita, né? O Atlético não pode errar nessa posição. O Atlético errou mais do que deveria nessa posição. Pra encontrar o volante ideal, agora o Atlético precisa. Cara, de verdade, o Atlético precisa ser certeiro. O Atlético precisa ser. Não vou nem falar equilibrado, mas precisa ser coerente. E, por exemplo, sair de um Lucas Sacha, que é ladrão de roubada de bola do Campeonato Brasileiro da Série A, nesse momento, um dos líderes de interceptação da Série A, nesse momento, cara, eu vejo o jogador como. Eu vejo o jogador como uma opção muito mais viável. O próprio Christian Oliva veio de uma grande Libertadores. É o momento da gente contratar jogadores que você tinha pra cima, não que você tinha pra baixo. O mercado do Atlético vinha sendo tão animador nesse sentido, de jogadores jovens que chegariam pra dar uma resposta. O Otávio, nesse sentido, com todo o respeito do mundo, é um retrocesso. Eu volto a dizer o que eu tenho falado. O Atlético precisa ser exigente. A gente vai entender o que vai ser a temporada do Atlético também a partir da janela de transferências. A gente vai entender o que vai ser a janela do Atlético também a partir do que o Atlético for buscar no mercado. O mercado sólido, de certa forma, significa uma temporada que o Atlético pode ter um pouquinho mais de paz. Que vai ser difícil de qualquer maneira, mas que o Atlético pode ter um pouquinho mais de paz. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Nada, pessoal. O Otávio, se vier, vai ser muito bem apoiado. Acho que tem alguns atributos a oferecer, mas eu espero um pouquinho mais do nosso jogador a buscar, né? Podemos dizer assim. Forte abraço, valeu, tchau, adeus.